Hoje a nossa reflexão está baseada no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Antes, porém, eu quero mostrar aqui o contexto histórico em que estava vivendo a nação de Israel e o profeta quando o Senhor lhe transmitiu essa palavra. Israel estava no cativeiro da Babilônia. Foi levado em 3 etapas ou levas. Na primeira, o rei Nabucodonosor levou a corte, a elite e os artesãos, os profissionais especializados. E nessa primeira leva foi o profeta Ezequiel. E entre essa primeira leva de cativos até a última em 586 e 87, que ocorreram 3, houve um período de mais de 10 anos. E nesse período, enquanto Ezequiel estava profetizando lá entre os cativos da Babilônia, Jeremias estava profetizando em Jerusalém para ver se salvava a nação de outras invasões e da destruição definitiva de Israel, como aconteceu na última invasão em 586, como já dissemos. E o povo que estava lá passou a fazer uma interpretação errônea do segundo mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos do 4 ao 6, onde o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. E Deus então proíbe de fazer imagem de escultura e adorar, praticar a idolatria. E adverte: eis que eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles pais que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, esse texto aqui está falando, Deus está falando de uma consequência, de uma visitação de consequência de exemplo, não de hereditariedade, como aconteceu com Israel, que nunca havia abandonado a idolatria dos seus pais, e não de uma questão hereditária, em que se passa de pais para filhos pecados dos ancestrais, porque pecado não tem jeito de ser herdado. Pecado é uma decisão do mau uso do livre-arbítrio. João diz na sua primeira epístola que o pecado é a transgressão da lei. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha que o verbo aí está na voz ativa. O verbo tem a voz ativa, passiva e reflexiva. Ativa quando o sujeito pratica a ação. Passiva quando ele só sofre. E reflexiva é quando ele pratica e também sofre a ação que praticou. Paulo está dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Israel lá no Egito, ou melhor, na Babilônia, começou a fazer um uso, uma interpretação errônea desse texto, que começa a dizer: nossos pais pecaram, comeram uvas verdes e nossos dentes aqui encardiram ou embotaram. Leiamos então a resposta de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. No original e na corrigida e na atualizada diz as almas. Eis que todas as almas são minhas. Assim como a pessoa, a alma do pai, também a pessoa, a alma do filho é minha. A pessoa ou a alma que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, esse tal é justo, certamente viverá, diz o Senhor. Estou aqui pulando alguns versículos, depois você pode ler onde estão aí a relação dos atos de justiça e de pecados que o profeta relaciona. Se alguém gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, olha o que Deus diz. Ele fez todas essas abominações, pecados, e será morto. É responsável pela própria morte.
E se esse filho, quer dizer, esse filho rebelde, gerar um filho que veja todos os pecados do pai, que o pai cometeu, e vendo-os não fizer coisa semelhante, não diz aqui na frente, né, que ele não fizer coisas semelhantes, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, ele não morrerá. Por causa da iniquidade do pai, certamente viverá. Versículo 19. Mas vocês perguntam, diz o Senhor, por que o filho não paga pela iniquidade do pai, ou pecado? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade ou pecado do pai, nem o pai pagará pela iniquidade ou pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Vemos aí então a resposta de Deus. Ele diz: eu não quero mais ouvir este provérbio. Infelizmente, esse texto, essa interpretação, ela perpetuou através de uma exegese, uma hermenêutica fundamentada em outros versículos, num contexto aí de maneira irracional, ilógica e contrária à própria natureza e o caráter de Deus, dando origem à doutrina do pecado original. Não o pecado original, que é o verdadeiro, que é o de Adão e Eva, que ele pecou e as consequências desse pecado foram naturais, afetou a natureza e toda a criação, inclusive nós, seres humanos, nascemos com essas consequências da decadência da queda. Mas são coisas amorais, porque não tem natureza ou efeito de caráter moral. Então, essas consequências nós herdamos, a morte física, sujeitos a doenças e uma redução na nossa capacidade, da nossa mente, né, do nosso cérebro. Enfim, nós ficamos como um computador que vamos dizer assim, de uma geração antiga, que foi implantado nele um programa, um Android de última geração. Ali está uma alma perfeita, né? Porque Deus disse, eu é quem crio a alma do ser humano. Ele diz aqui no capítulo, todas as almas são minhas, do Pai e do Filho. É Ele quem cria, na hora em que cada embrião então é formado pela geração ali do óvulo com o espermatozoide, então ele cria uma alma para aquele embrião e surge ali uma nova criatura, uma nova pessoa criada à sua imagem e semelhança, e santa, perfeita. A alma é perfeita, mas é então incluída ali naquele, vamos dizer assim, HD. Estou falando na minha linguagem que não sou especialista, né, como leigo, naquele computador de geração bem inferior ao seu programa. Portanto, assim nós nascemos, mas nós não herdamos as consequências do pecado moral de Adão e nem dos nossos ancestrais. E essa doutrina passou para a cristandade e é hoje um postulado ortodoxo. Não vamos entrar nessa questão aí que já tenho falado anteriormente. Mas isso era comum até nos dias de Jesus. Quando Jesus foi curar aquele cego de nascença, então os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim, né? Cego de nascença? Ora, se foi na questão da pergunta, foi ele, então era comum ali a doutrina da reencarnação, já conhecida, originada na Índia, e era conhecida ali e também aceita entre os gregos. A reencarnação da alma, né? A preexistência da alma. E então ele estava vivendo daquele jeito porque ele viveu como uma pessoa má numa vida anterior, agora nasceu daquela forma para que expurgar e se aperfeiçoar dessa nova vida, como ensina o Espiritismo. Quando eles perguntaram, ou seus pais, está voltando para essa doutrina da interpretação que os israelitas fizeram lá, desde aquela época, da hereditariedade dos pais, dos filhos, do pecado dos pais nos filhos, numa interpretação errônea de Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6.
Portanto, Deus diz aqui, eu não quero mais ouvir esse provérbio em Israel. Tão certo como eu vivo, não quero ouvir isso, porque eu é quem crio a alma do filho e do pai. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Portanto, eis aqui, então, um princípio importante, de um texto onde é interpretado e dá origem a todo um sistema errôneo de doutrina, quando é interpretado fora do contexto correto geral das Escrituras e incoerente com o caráter e a natureza de Deus.